dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Veríssimo e hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje iremos abordar o tema nacionalidade, encontrado na nossa Constituição Federal, no artigo 12. Vamos lá ao que interessa. O artigo 12, encontrado no capítulo 3 da nossa Constituição Federal, no inciso 1, trata dos brasileiros natos, na linha A, B e C, que eu irei ler agora para vocês. A linha A. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Ou seja, qualquer pessoa que nascer no território nacional é brasileira, pois o Brasil adota o critério ius solis mitigado pelo ius sanguíneo. Ius solis é um termo latino que significa direito do solo e indica um princípio pelo qual a nacionalidade pode ser reconhecida ao indivíduo de acordo com o seu lugar de nascimento. Já o ius sanguíneo segue os critérios hereditários. A nacionalidade ela advém do sangue. A segunda parte do dispositivo, ela trata dos pais estrangeiros. Se um deles estiver a serviço do seu país, o que podemos afirmar é que o indivíduo que nasceu em território brasileiro não será brasileiro nato. Porém, se ele será nacional do seu país, não sabemos, devemos analisar sempre as regras do direito estrangeiro, conforme ensina Pedro Lenza. Inciso B. É considerado nato os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O exemplo clássico que nós temos são os filhos dos diplomatas. A linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Registrados em repartição competente, quer dizer consulado. O optem em qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que, nesse caso, a nacionalidade ela é primária, pois existe desde o nascimento, ficando apenas sujeita a uma condição para o seu implemento. A maioridade é requisito, pois atesta a capacidade civil do indivíduo em poder fazer suas próprias escolhas. Então, a primeira parte da linha C, ela trata do pai e da mãe que registram no consulado seu filho como um brasileiro nato. E a segunda parte trata do pai e da mãe que deixam seu próprio filho escolher a nacionalidade que ele bem entender querer. O inciso 2º do artigo 12, ele trata sobre os naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A primeira parte é regida pela Lei de Imigração, direcionada aos estrangeiros não originários de país de língua portuguesa e aos apátridas, cuja naturalização brasileira se dará conforme critérios definidos pela Lei de Imigração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro e outras leis esparsas, simplificando todo o processo. Já a segunda parte se mantém e exige aos originários de país de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. No vídeo apartado, irei abordar com mais detalhes a naturalização segundo a Lei de Imigração, mas hoje devemos nos atentar apenas aos tipos de naturalização que a Lei de Imigração admite, com forma de conhecimento. O artigo 64 da Lei de Imigração, rapidamente trago para vocês, ele traz 4 tipos de naturalização: a ordinária, a extraordinária, a especial e a provisória. O artigo 65 da Lei de Imigração, ele traz: será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizado, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. O artigo 67 da Lei de Imigração, ele traz o mesmo requisito que a Constituição Federal traz para a naturalização extraordinária, que seria aquela concedida a pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Já a naturalização especial, como o próprio nome diz, trata-se de condições especiais, exceções.
O primeiro seria o cônjuge ou companheiro, há mais de 5 anos integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Outra situação é ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Você também consegue a sua naturalização especial. E é importante que a pessoa tenha que ter a capacidade civil, se comunicar em língua portuguesa e não ter condenação penal. Já a naturalização provisória era concedida ao migrante, criança ou adolescente, que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. A naturalização provisória será convertida em definitivo se o naturalizando expressamente assim requerer no prazo de 2 anos após atingida a maioridade. O marco dessa lei de imigração é que ele facilita os processos de naturalização e de residência aqui no Brasil. Se você tem uma família, se você tem um filho, existem diversas outras hipóteses. A linha B, do inciso 2º do artigo 12, como eu havia dito, ela é basicamente a mesma coisa do artigo 67 da Lei de Imigração. Ela diz: os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, serão considerados naturalizados. O parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. O STF já usou a expressão quase nacionalidade para se referir à regra de reciprocidade. No entanto, os portugueses nessa condição e que não tenham optado pela naturalização brasileira não perdem sua cidadania, ou seja, continuam sendo estrangeiros. A cláusula de reciprocidade encontra-se assegurada pelo Acordo Bilateral de Cooperação denominado Tratado de Amizade, firmado no ano de 2000 pela República Federativa do Brasil e pela República Portuguesa. Esse recorte eu retirei do blog direitoconstitucional.blog.com.br. Vou deixar o link desse blog aqui para vocês na descrição também, para quem tem mais curiosidade. Dando continuidade, parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. A distinção entre natos e naturalizados é exemplificada no parágrafo seguinte, no 3º, que são os cargos privativos aos brasileiros natos, que veremos a seguir. Além dos casos previstos no artigo 89 da Constituição Federal, que prevê em seu inciso 7º a privatividade de 6 vagas para cidadãos brasileiros natos. Outro exemplo que temos de distinção entre o naturalizado e o nato é o caso da extradição. O naturalizado, caso praticou crime comum antes da naturalização, poderá ser extraditado. Ou, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, praticado ou antes ou depois da naturalização, também poderá ser extraditado. O estrangeiro só não poderá ser extraditado no caso de crime político ou de opinião. É artigo 5º, inciso 52. O artigo 222 de nossa Constituição também traz outra distinção entre os natos e os naturalizados. Vou ler aqui para vocês. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, sonora e de sons e imagens é privativa ao brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Dando continuidade, o parágrafo 3º, ele trata dos cargos privativos aos brasileiros natos. Inciso 1. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De presidente do Senado Federal. Inciso 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5º. Da carreira diplomática. Inciso 6º. De oficial das Forças Armadas. Inciso 7º. De ministro de Estado de Defesa. Parágrafo 4º, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2,
Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. A linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Segundo o site do CNJ, a cidadania brasileira nata não é absoluta e o cidadão pode perdê-la, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Agora nós iremos realizar alguns exercícios para a fixação. O exercício que eu trago para vocês foi aplicado em 2018 pela Banca FGV para a prova da OAB, primeira fase. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra, naquele país, a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procurou um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição, letra A, não é possível, já que a Constituição Federal, por não fazer distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, não pode autorizar tal procedimento. Nós sabemos que essa afirmativa não é verdade, porque realmente não há distinção entre os brasileiros natos e os naturalizados. Porém, a segunda parte ela traz, exceto os casos previstos nessa Constituição. Então, essa afirmativa não é correta. Letra B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. Não é possível, as duas já estão erradas. Letra C. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas e afins, ainda que praticado após a naturalização. Letra D. É possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando comprovado seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país. A letra D. A letra C nós sabemos que é a correta. A letra D não é, porque não é qualquer brasileiro. O brasileiro nato ele não será extraditado. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição, ele diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização e de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins na forma da lei. Certo? Próxima questão. Ela foi aplicada em 2018 pela Banca FGV também, órgão MPE de Alagoas. A prova foi para analista do Ministério Público na área judiciária. Pedro nasceu na Itália, no período em que seu pai, de nacionalidade brasileira, ali residia em caráter permanente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Pedro A. será cidadão brasileiro caso venha residir no território brasileiro e opte por essa nacionalidade até os 18 anos. Não é até você bate de 0 até 18 não, é após. Então ele tem que ser maior para poder ter capacidade civil e assim optar pela nacionalidade brasileira, logo essa está errada. Letra B. É considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente. Essa correta se trata da primeira parte
do artigo 12, inciso 1, a linha C, que é o registrado em consulado. Agora para eliminar as outras, a letra C. Será cidadão brasileiro caso a sua mãe também tenha nacionalidade brasileira. Não é necessário ser os dois, não é e, é ou. Se fosse e, seria os dois, mas como é um ou outro. Logo, o pai dele já sendo brasileiro, já basta. Não é necessário que a mãe também seja brasileira. D. Somente será nacional brasileiro caso requeira a naturalização. Não é somente, pois também é o caso dele ser registrado, certo? Na repartição competente, ou até mesmo ele ser filho de pais que estão a serviço do país, do Brasil. Nós temos que tomar cuidado com isso somente, exclusivamente, apenas. Às vezes está certo, mas às vezes não. Então é bom a gente ficar atento com essas palavras, né? Elas restringem muito o assertivo. E é considerado um cidadão brasileiro. Muito simples, sabemos que está errado, porque tem que preencher requisitos. Ou ser registrado, ou ser filho de pais que estão a serviço do seu país, ou vir para o Brasil e após 18 anos optar pela nacionalidade, então ele não se torna automaticamente brasileiro. É aquela história do ius sanguinis e do ius solis. Se o Brasil adotasse apenas o critério do ius sanguinis, nós poderíamos afirmar que possivelmente ele seria brasileiro, né, pela questão hereditária, pois o pai dele e automaticamente ele seria. Porém, o Brasil adota o critério ius solis, conforme vimos no inciso 1 do artigo 12, a linha A, mitigado pelo ius sanguinis, o caso do filho nascer no exterior, mas ainda assim de pai e mãe brasileira. Dando continuidade. Próxima questão, aplicada em 2018 pela Branca FGV, órgão MP da Alagoas, técnico do Ministério Público Geral. Peter, filho de John e Mary, ambos de nacionalidade norte-americana, nasceu no território brasileiro, quando seus pais, trabalhadores em uma indústria dos Estados Unidos da América, aqui estavam em gozo de férias. Utilizando-se as normas constitucionais afetas à nacionalidade, é correto afirmar que Peter A. pode optar pela nacionalidade brasileira quando completar 18 anos de idade, pois nasceu em território brasileiro. B. É brasileiro naturalizado, isto por ter nascido no território brasileiro, mas ser filho de estrangeiros. C. É brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus pais não estavam a serviço de seu país. D. Pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, pois nasceu em território brasileiro. E. Não tem nacionalidade brasileira, mas pode solicitar que o governo brasileiro a defina. Então vamos voltar aqui. A. Pode optar pela nacionalidade brasileira quando completar 18 anos de idade, pois nasceu em território brasileiro. Não. Nesse caso ele não precisa optar. Como ele nasceu aqui, ele já é brasileiro pelo critério ius solis. E os pais deles não estão a serviço dos Estados Unidos, eles apenas trabalham nos Estados Unidos, são coisas distintas. B. É brasileiro naturalizado, isso por ter nascido no território brasileiro, mas ser filho de estrangeiros. Não, Peter será considerado nato, porque ele nasceu no território, ele não será naturalizado. Naturalizados são os outros critérios e requisitos, como nós vimos anteriormente, que a lei de imigração agora define, estabelece, além, claro, dos dispositivos constitucionais. Letra C. É brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus pais não estavam a serviço de seu país. Assertiva totalmente correta e consonante com a nossa Constituição Federal. Letra D. Pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, pois nasceu no território brasileiro. Ele não precisa optar, é como a A. Ele nasceu no território brasileiro e os seus pais não estão a serviço de seu país, ele se torna automaticamente brasileiro nato. Claro, no contexto das questões de concurso público. Letra E. Não tem nacionalidade brasileira, mas pode solicitar que o governo brasileiro a defina. Na realidade, nós sabemos já que ele possui a nacionalidade brasileira no momento que ele nasceu em território brasileiro. Não é necessário uma sentença judicial ou pedir um requerimento à autoridade competente. Ele automaticamente é brasileiro nato. Próximo. Não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que A.
tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude da atividade nociva ao interesse nacional. Na realidade, ela será declarada. A gente tem que ficar atento com a questão. Ela traz aqui o não será declarada. B. Adquirida outra nacionalidade. Adquirida outra nacionalidade é causa de perda de nacionalidade. C. Adquirida outra nacionalidade no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Nesse caso, você não vai perder a nacionalidade. E a D, todas as afirmações estão corretas. A assertiva correta é a C. Se a gente for no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, a linha A, ele disciplina de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, o brasileiro ele não vai perder a sua nacionalidade se ele estiver em um país que admite a nacionalidade originária dele. Ele fica com a famosa dupla cidadania, certo? Próxima questão. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao: letra A, brasileiros naturalizados; letra B, brasileiros natos; letra C, estrangeiros residentes no Brasil; letra D, estrangeiros de língua portuguesa. É por isso que é bom você ter o contato com a letra da lei. O artigo 12, parágrafo 2º, que disciplina sobre a não distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos previstos na Constituição Federal, que são os cargos privativos aos brasileiros natos, que é a questão de você possuir empresa jornalística e de radiodifusão. Logo, os portugueses eles são considerados naturalizados, eles não são natos, simplesmente pelos salvos casos previstos nessa Constituição. Com essa última parte do dispositivo, diferencia e classifica os portugueses como naturalizados e não natos. Finalizando, que a próxima questão foi aplicada em 2018 pela banca FUMARC para a Polícia Civil de Minas Gerais, o delegado de polícia substituto. Não constitui cargo privativo de brasileiro nato: A. Ministro de Defesa. B. Oficial de Forças Armadas. C. Presidente da Câmara dos Deputados. E D. Senador da República. Para distinguir, um jeito fácil de decorar, são cargos importantes que são dos brasileiros natos, reservados aos brasileiros natos. Senador da República, se fosse presidente do Senado, você até poderia ficar em dúvida, o presidente da Câmara dos Deputados também. Mas senador da República não é um cargo privativo aos brasileiros natos. Questão simples. Muito obrigado pela sua presença. Aguardo você nos próximos vídeos. Infelizmente, meu cartão de memória está lotado e eu não trouxe meu cabo USB. Então, estou gravando o final desse vídeo aqui pelo celular, improvisando, mas não tem problema nenhum. Acho que o conteúdo eu consegui gravar todo ele e passar aqui para vocês. E muito obrigado pela sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau. Até o próximo.